com o objetivo de propagar para os quatro cantos do país informações verdadeiras de como a gente pode fazer para prevenir uma doença no estágio mais avançado, prevenir as mortes por câncer de mama. Então, primeiro a gente vai entender o que que é essa doença, o que que é o câncer de mama, qual o risco de cada uma de nós que está aqui na palestra ouvimos, ou termos essa doença, como que a gente pode prevenir o câncer de mama e como que ele é tratado. Mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Então, o câncer de mama, ele é hoje o câncer mais frequente entre as mulheres, não só no país, como no mundo. É o câncer mais incidente depois do câncer de pele, que é o câncer não melanoma, que é aqueles que a gente está acostumado a saber que tem que passar protetor solar para poder prevenir. E no Brasil, ele é o câncer que ainda mais mata mulheres no mundo. Em alguns países já não é mais, por causa dos programas de diagnóstico precoce com rastreamento mamográfico. Então, em 2025, são esperadas 2 milhões de mulheres com diagnóstico de câncer no mundo. E em 2022, cerca de 670 mil mulheres morreram devido ao câncer de mama no mundo. No Brasil, o câncer de mama, ele é o mais incidente, é o que mais acontece, mas infelizmente também é o que mais mata mulheres. Nós tivemos aí em 2023, 73.610 casos de câncer de mama. Então, é o câncer mais incidente nas mulheres, semelhante nos homens, que é o câncer de próstata. Então, Novembro Azul está vindo aí, né, amanhã, já na verdade, dia 31. Mas com uma diferença. Primeiro, faixa etária. Normalmente, o câncer de mama comete mulheres numa idade mais jovem do que o câncer de próstata comete os homens. Segundo, mortalidade. A mortalidade por câncer de mama ela é maior do que a mortalidade por câncer de próstata. Em segundo lugar, vem o tumor de intestino, tumor de cólon e de reto. Em terceiro lugar, um outro tumor feminino, que é o colo uterino. A faixa etária para a prevenção do colo uterino ela é mais baixa, por volta dos 20, 25 anos. Toda mulher deve ir no ginecologista colher o Papa Nicolau. É assim que a gente previne o câncer de colo uterino. E qual que é a incidência do câncer de mama? Uma em cada 8 mulheres no mundo vai ter câncer de mama. Se nós olharmos aqui nessa telinha quantas mulheres nós somos, quantas de nós vai ter câncer de mama ao longo da vida? Né? Algumas de nós que estamos aqui assistindo. E a maior incidência é nos estados do sul e do sudeste do nosso país, exatamente onde a gente mora. É ali que é mais frequente. Então, antes da gente entendendo que a doença é uma doença importante, que ela é um problema de saúde pública, a gente tem que entender uma outra coisa. O câncer de mama ele é curável. Ele é curável, mas ele tem um pilar muito importante: fazer o diagnóstico da doença pequenininha, diagnóstico precoce. E como que é a estrutura da nossa mama e como que esse câncer se desenvolve na nossa mama? A principal função da mama é produzir leite para amamentar o bebê. Então, a mama vai ser formada por estruturas capazes de produzir o leite e de sustentar essa estrutura que produz o leite. Então, o leite é produzido dentro do tecido glandular, na glândula mamária, é lá que ele é feito. E os ductos mamários levam o leite até o mamilo, que a gente chama papila. E o bebê se amamenta através da papila. E para sustentar essa estrutura toda, existe a gordura, a pele e os ligamentos de sustentação. Então, partindo daí, qualquer proliferação anormal em algum desses elementos pode levar à formação do câncer de mama. A gente já vê que o câncer de mama pode ter formações diferentes, mas a grande maioria acontece nesse ponto, na junção entre o ducto e a glândula, que a gente chama de unidade ducto-lobular. Uma célulazinha daquela tem alguma mutação genética e começa a crescer de forma desordenada e se multiplicar de forma desordenada. Então, devido a essa proliferação desenfreada de células doentes, aquilo ocupa o ducto, extravasa, ultrapassa os limites do ducto e pode chegar para outros tecidos. Primeiro, ela chega no linfonodo na axila, por isso que às vezes a gente vê como primeira manifestação alguma coisa palpável na axila. Na verdade, a gente não viu o que estava na mama. A gente já está pegando uma fase em que o tumor já se espalhou um pouco. Ou seja, então, se eu pegar esse ducto e fazer um corte transversal nele, o que que eu vou ver num ducto normal? Um revestimento de uma camadinha de células ali, revestindo o ducto, todas bem organizadas. Quando começa a acontecer essa proliferação desordenada, aquelas células vão preenchendo aquele ducto mamário. E nessa fase inicial, o que que a gente vê nos exames? Essas células que têm uma proliferação desorganizada, algumas delas morrem e ficam ali dentro do ducto, porque elas não têm muita nutrição. E quando elas morrem, elas formam uma calcificação. Então, a mamografia é capaz de detectar essa proliferação celular na forma de uma calcificação
por causa das células que morreram lá dentro e desenham a estrutura daquele ducto. Então, nem toda calcificação na mamografia é suspeita, mas quando desenha a estrutura ductal, a gente imagina que tem alguma proliferação de célula anormal, que essas células que caíram dentro do ducto, morreram, calcificaram, a gente tem que investigar. Então, calcificação na mamografia é igual febre para processo infeccioso. Pode ser um tanto de coisa. Uma delas pode ser câncer de mama. E tem um grau de suspeição. Se ela desenha o trajeto dos ductos como um galho de árvore, aquele ali a gente tem que pensar que talvez pode ser um tumor. Depois que a célula preenche o ducto, ela pode ultrapassar os limites do ducto e invadir as estruturas adjacentes. E a gente chama aquilo de carcinoma invasivo, porque ele invade as estruturas adjacentes. Nessa fase, tem o risco de cair uma célula na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos e aquilo espalhar para o outro lado do corpo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei se vocês estão me ouvindo. É, Pessoal, gentileza fechar o microfone, porque está atrapalhando a palestra. Por favor, Juliana, você consegue verificar aí para a gente? E, Só um minutinho, meninas, estou tentando identificar aqui quem que é, tá? Para mim. Também perdão, tô doutora tentando Ive, aqui. pode Aí. iniciar, pode Pode iniciar, continuar. pode doutora Ive. continuar, vocês estão me ouvindo? Pode. Sim, Estamos, pode. Então, perfeito. nessa fase que o ducto já está todo preenchido de célula e que isso ultrapassa o limite do ducto, essa célula anormal pode cair na corrente sanguínea e ir para outros órgãos, que a gente chama de metástase. Ou ela pode cair nos vasos linfáticos e ir para os linfonodos da axila, que é quem faz a drenagem linfática daquela área, que é o primeiro local que a gente vê metástase do linfonodo. Então, quando ele sai ele tem essa forma invasiva, ele pode primeiramente ir para o linfonodo, e como eu falei, às vezes é a primeira manifestação que a gente consegue perceber. E como que isso acontece ao longo do tempo? Isso não acontece da noite para o dia, né? Dessa primeira proliferação de célula, até você conseguir detectar isso por um exame, demora um tempo. A gente consegue detectar na mamografia tumores muito pequenininhos, em torno de 3 milímetros, quando eles aparecem naquela fase de preenchimento ductal por calcificação. Por isso que a mamografia é o método de rastreamento. A gente consegue detectar coisas muito pequenas. O ponto ideal de detecção no exame de imagem é em torno até 1 centímetro, mais ou menos, porque a gente sabe que detectar um tumor até 1 centímetro, que é pequeno, um tumor de 1 centímetro, esse aqui, um tumor muito pequenininho, você tem 95% de cura, mesmo que ele seja o tumor mais agressivo, né? Quando a gente deixa para fazer a detecção só pelo autoexame, só pela palpação na mama, na verdade a gente perdeu a chance de fazer todo esse diagnóstico da fase que ele não é palpável, porque normalmente os tumores começam a ser palpáveis, exceto se ele fosse muito superficialzinho, logo debaixo da pele, porque a mama às vezes é difícil a gente palpar. Ele tem em torno de 1 a 2 centímetros. E se você não fizer nada, não vai impedir dele aparecer. Ele vai aparecer, às vezes, por sintomas já em metástase nos ossos, por exemplo, uma dor na coluna, ou uma tonteira por metástase cerebral, ou a pessoa fica toda ictérica, amarela por metástase hepática. Então, ele às vezes vai dar sintomas só na fase metastática. E não é o que a gente quer encontrar. Até ele chegar a 1 centímetro, existe um tempo aí de crescimento de 2 anos. Essa é a média de crescimento dos tumores. Então, a gente tem tempo para procurar o tumor nessa fase, antes da fase clínica, mas normalmente não é sintoma. Então, a gente vai procurar o tumor em mulheres saudáveis. Essa é a intenção do Outubro Rosa, né? Nessa fase, como eu falei, a chance de cura é de 90%. Quando a gente não procura por ele, ele vai estar lá do mesmo jeito. Mas ele vai te encontrar através dos sintomas. E nessa fase, quando você detecta por sintomas, a chance de cura é muito menor. Quando você detecta por autoexame, é uma loteria. Alguns vão bem, alguns não vão bem. A gente não tem aquela certeza dos 95% de cura em 5 anos. Por isso que as campanhas do Outubro Rosa mudaram de uns anos para cá. Antigamente a campanha quem é mais antigo aqui vai lembrar disso, daquela camiseta que vendia que tinha um alvo. Era o câncer de mama no alvo da moda, toque-se. A gente ainda escuta isso muito na mídia. É importante a gente conhecer as mamas e qualquer alteração diferente, procurar um médico. Porque quanto menor o tumor ao diagnóstico, melhor e mais fácil é o tratamento dele. Mas, hoje em dia, a gente sabe que existe um benefício muito maior de você detectar tumores que não são palpáveis ainda. Essa é a chave do Outubro Rosa, é para isso que existem as campanhas. É neste momento que a gente quer fazer o diagnóstico, porque é assim que a gente muda uma história, né?
E quais são os riscos das pessoas que têm um risco normal de desenvolver câncer de mama? Quais são os nossos riscos aqui, nós mulheres que estamos conversando aqui hoje? O principal fator de risco para câncer de mama é ser mulher, né? As mulheres têm câncer de mama muito mais frequente que os homens. Alguns homens também têm, mas toda vez que a gente vê um câncer de mama em homem, a gente tem que investigar aquela família para ver se não tem uma mutação genética ali, porque não é tão frequente, mas acontece. Mas tem alguns fatores de risco dentro do grupo das mulheres que aumentam o risco de um aparecimento de um tumor. Primeiro deles, mas não primordial, não essencial, é você pertencer a um grupo de maior risco. Existem algumas mutações genéticas que conferem um risco muito aumentado de câncer de mama. Se eu coloquei lá que na população geral, 1 em cada 8 de nós aqui vai ter câncer de mama, existem algumas famílias que são 6 em cada 8 mulheres que têm câncer de mama, porque tem um tipo de gene naquela constituição daquela família que predispõe a câncer de mama e ovário normalmente, como aquela história da Angelina Jolie. Angelina Jolie, ela tinha um risco de desenvolver câncer de mama mais de 80%, por isso que ela fez a retirada das 2 mamas. Essa estratégia não se aplica a quem não tem um risco aumentado de câncer de mama, porque tem um risco cirúrgico ali também, da cirurgia, né? Então, para esse grupo de mulheres que tem um altíssimo risco de câncer de mama, existem essas estratégias específicas. Mas o fator genético, ele não é essencial. Só cerca de 10 a 15% dos casos de câncer de mama são em mulheres que estão numa dessas famílias, que tem 6 mulheres em cada 8 que desenvolvem câncer de mama. 80 a 85% das mulheres não tem ninguém na família que teve câncer de mama. Então, o fato de não ter ninguém na família que teve câncer de mama não te protege de ter câncer de mama. Existem outros fatores que aumentam o risco além da genética. Por exemplo, exposição a hormônios, amamentação e gestação seria um fator protetor relativo, estilo de vida. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, com relação aos fatores genéticos, como eu falei, existem mutações bem conhecidas, como mutação do gene BRCA1 e BRCA2, que era o caso da Angelina Jolie, que confere um risco muito aumentado de desenvolver câncer de mama, mas existem mutações que a gente não conhece todo o DNA. A gente tem mapeamento de alguns genes que se sabe que estão relacionados ao câncer de mama, mas a gente não conhece todos. Então, se a pessoa tem na família um parente que teve câncer de mama ou de ovário abaixo dos 50 anos, que é um sinal de alerta que talvez tenha algum gene circulando naquela família. Um parente de primeiro grau, principalmente. Primeiro grau é linhagem direta, assim, mãe, avó, a filha, né? Mas também, se tiver 2 parentes de segundo grau, 2 tias do mesmo ramo da família que tiveram câncer de mama em qualquer idade, ela deve procurar um mastologista, um ginecologista e procurar fazer uma avaliação de risco para ver se ela pertence àquelas famílias que têm mais tendência a ter câncer de mama e talvez começar um rastreamento antes da idade que é preconizada para todo mundo, que é 40 anos. Talvez começar antes, mas é importante uma avaliação médica, né, com relação a essa questão. Mas lembrar que a grande maioria dos cânceres de mama a gente não consegue identificar um fator genético. Um segundo fator, que é a exposição ao hormônio ao longo da vida. Como que é isso? Ou a pessoa menstruou muito cedo ou parou de menstruar muito tarde. Então, ela ficou ciclando exposta a estrógeno e progesterona durante muitos anos. Ou ela tomou anticoncepcional oral por muitos anos, ou ela tomou reposição hormonal. E até por isso, o fato de não ter filhos significa uma exposição hormonal também contínua e prolongada. Também é uma coisa que aumenta a chance de câncer de mama, aumenta muito? Não. Se a gente tomar como base uma pessoa que tem a mama muito glandular, que a gente chama de mama densa, aquela mama que tem muita glândula, como eu falei, a mama é glândula e gordura, e essa quantidade varia entre cada uma de nós. Existem mulheres que a mama praticamente só tem glândula. A gente sabe que quem tem só glândula, que é a mama densa, tem 5 vezes mais chance de ter câncer de mama do que quem tem a mama que tem só gordura e pouca glândula. E comparado, por exemplo, ao uso de anticoncepcional oral ou de reposição hormonal, o risco relativo de ter mama densa seria 5 vezes, que é 500%. O risco de tomar reposição hormonal ou tomar anticoncepcional é 20%. Então, seria um risco de 0,2 comparado a um risco de 5 vezes. Ele aumenta sim, mas ele aumenta muito pouco. A questão é que esses fatores vão se somando, né? Se você tem uma mama densa, você tem outros fatores, se você toma anticoncepcional, se você faz reposição hormonal, tudo vai somando, né? São pequenos degrauzinhos que a gente vai subindo na escada. Não tem fator único, isolado, que causa o câncer de mama. É uma somatória de fatores.
Como eu disse, não amamentar e não gerar filhos é um fator de risco porque aumenta a sua exposição hormonal, assim como amamentar também é um fator protetor, mas também é um fator super protetor. Vai ser uma proteção aí, como eu coloquei, de 20%. Lembrando que aqui só ter mama densa já seria 500%, só para a gente entender o quanto que esses fatores são importantes. Alguns são escolhas, outros não, como a genética, a gente nasce com ela. O fato de ter filhos, amamentar, gerar filhos também é escolha, mas é mais difícil. Agora, essa aqui é a escolha de todos os dias, né? E mudar o estilo de vida e ter hábitos de vida saudáveis protege a gente de ter câncer de mama, muito mais do que amamentar, em torno de 30% que confere de fator de proteção. Mas isso é para todos os tipos de câncer. Então, evitar a obesidade, evitar sedentarismo, evitar bebidas alcoólicas. Não existem doses seguras de álcool quando a gente fala de qualquer tipo de câncer, inclusive câncer de mama. Diferente daquela história, toma um cálice de vinho por dia, vai proteger seu coração, que para mama é outra história. O cálice de vinho não vai proteger e não tem doses seguras, né? O ideal é evitar excessos. O ideal seria realmente não beber. Mas a gente sabe que às vezes o álcool tem até uma função social, mas se a gente puder evitar, principalmente as mulheres na perimenopausa, melhor. Tem algum desses fatores de risco que eu posso mudar? Pensem, a gente não pode mudar a genética. Mudar a escolha de vida com relação de ter filho, amamentar, é um pouco mais difícil, mas esse a gente pode mudar todos os dias, né? Evitar a obesidade, o sedentarismo e o consumo de álcool. Então, sim, é possível a gente reduzir o nosso risco de câncer de mama. Essa medida é efetiva até para quem tem mutação genética, quem tem aquelas famílias que têm câncer de mama em vários membros. Manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar consumo de bebidas alcoólicas, ajudam a reduzir o risco de câncer de mama e a amamentação também é considerada um fator protetor. E tudo bem, eu já sei o que que eu posso fazer para tentar evitar de desenvolver câncer de mama. São medidas que são efetivas, mas que não vão proteger totalmente todas de nós. Quais os sintomas que eu devo prestar atenção se aparecer alguma coisa na minha mama de diferente, né? Na fase precoce, como eu coloquei antes, o tumor pequenininho com menos de 1 centímetro, que é o que a gente quer fazer diagnóstico nos exames, ele não vai dar sintoma. Uma única exceção, às vezes dá uma secreção no mamilo, que a gente chama de descarga papilar. Isso tumores muito pequenos podem causar, mas normalmente nódulo palpável, que é a alteração clínica mais frequente, não vai aparecer nesses tumorzinhos muito pequenos, a não ser que ele seja muito superficial. Mas o que que a gente pode perceber? Palpando um nódulo que você sinta que é diferente dos outros, do restante do tecido mamário, porque a mama da mulher a gente palpa coisa diferente o tempo inteiro, né? Na mulher mais jovem, permaneceu por 2 ciclos, menstruou uma vez. Ele não desapareceu quando a mama muda no ciclo, menstruou a segunda vez, também não desapareceu, pode procurar um médico que vale a pena investigar. Se tem uma área da mama que você percebe um inchaçozinho diferente, a gente chama de espessamento, uma área palpável que não é uma bolinha, mas que é um pouquinho mais diferente, também procurar um médico. Se tem uma alteração na pele, em uma única região da mama, ela fica enrugada ou com um repuxadinho, ou ela fica mais grosseira, você consegue ver os poros. Também é uma outra alteração que a gente deve procurar um médico, procurar um ginecologista ou procurar um mastologista. Uma outra alteração que não é infrequente, às vezes a pele do mamilo fica descascando, saindo uma pelezinha um pouco mais ressecada, principalmente se um lado for diferente do outro, também procurar o médico. Ou às vezes uma secreção no mamilo que pode ser espontânea ou não, pode aparecer um dia, não aparecer o outro. Não é comum ter secreção no mamilo. Secreção no mamilo é um sinal clínico importante, a gente tem que procurar um médico. Ou às vezes o mamilo ele retrai, ele entra, né? E não era assim, principalmente se mudou. É um sinal clínico importante, também procurar um médico. Então, atenção a esses sinais na mama, né? Principalmente nódulo palpável, alteração na pele e alteração no mamilo. E uma outra coisa que eu falei no começo, nódulo palpável na axila. Às vezes você não consegue perceber na mama porque a lesão é muito profunda, principalmente ali atrás do mamilo é difícil de ver. Às vezes o primeiro sinal clínico vai ser na axila. Se aparecer, eu vou te informar, tá? Tá. Agora eu tô sabendo. Então é importante olhar, palpar É. e sentir as mamas no dia a dia. Doutora Não. Ives, só um Oi, instantinho, por favor. tá. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, tá? Que eu não consegui identificar aqui, eu peço que feche, por favor, tá bom, pessoal? Pode voltar, tá, doutora Ives? Tá Obrigada. bom, obrigada, viu? Obrigada pela intervenção. Então,
o que se recomenda hoje não é ficar palpando mais as mamas todos os dias no banho, porque a gente palpa muita coisa e, na verdade, na maioria não é nada. E às vezes o que é importante mesmo, você não consegue perceber. Mas que a gente conheça o nosso próprio corpo, qualquer coisa de diferente, que você perceba de diferente, procura um serviço de saúde. Qualquer nódulo em mulher acima de 50 anos, ele vai ser investigado se ele é um achado novo. E como eu falei, naquelas mulheres mais jovens que ainda menstruam, se persistir por mais de um ciclo menstrual, procurar também o serviço de saúde. Quanto antes investigar, melhor é o tratamento em lesões pequenas. A gente vai falar disso também. E quando que eu devo começar a me preocupar em fazer exames para detecção do câncer de mama quando eu não tenho sintomas? Quem são essas mulheres que devem procurar o serviço de saúde para fazer exame que a gente chama de rastreamento? Rastreamento é procurar alguma alteração em mulheres que não têm sintomas, são mulheres que a gente chama de mulheres normais, né? Existe a estratégia, como eu falei, de autoconhecimento da mama, que a gente deve fazer de vez em quando uma palpação das mamas, independente da idade, só para a gente saber como que é o padrão, nosso padrão normal, né? As mulheres acima dos 40 anos, elas devem fazer mamografia todos os anos. Por quê? Porque a partir dessa faixa etária, a gente começa a ver um aumento da incidência do câncer de mama. Ele começa a ser mais frequente. Aqui no nosso Brasil, a maioria das mulheres tem câncer de mama entre os 45 e 55. Então, a gente começa a entrar na fase de risco para desenvolver a doença. Naquelas mulheres que têm o risco familiar aumentado, como eu falei antes, que tem algum caso na família de gente que teve câncer de mama jovem, ou câncer de ovário jovem, que normalmente estão ligados no mesmo gene, ou algum homem que teve câncer de mama, procurar um serviço de saúde para conversar com o médico qual seria o risco daquela paciente e talvez oferecer uma estratégia antes dos 40. Então, por volta dos 25, 30 anos, aquela idade que a gente vai fazer o exame do Papa Nicolau. E ultrassom? Ultras, tudo bem, tem acima dos 40 vai fazer mamografia todos os anos. E tem valor eu fazer um ultrassom antes dos 40, já que eu não vou fazer mamografia? O ultrassom como método de rastreamento é um método muito ruim. Ele serve como um bom complemento para a mamografia para aquelas mulheres que têm uma mama muito glandular na mamografia, que a gente chama de mama densa. Esse padrão pode diminuir a performance da mamografia e esconder algumas lesões, né? Ou se a mulher tem algum sintoma clínico, tem alguma coisa palpável, alguma descarga papilar, mas não tem 40 anos, então ela vai fazer mamografia e ultrassom. Então, o ultrassom é um complemento da mamografia. Ele sozinho, ele tem muito pouco valor, apesar de que isso é muito frequente, muito divulgado no nosso meio. Ele não tem muito valor, né? Ele encontra muita lesão que é benigna, ele gera muito estresse e ele resolve pouco problema. E a ressonância magnética? A ressonância magnética é uma ferramenta super poderosa, mas ela é reservada para aquelas mulheres que têm um risco genético maior de desenvolver câncer de mama. Então, para essas mulheres, a gente recomenda começar a fazer mamografia e ultrassom a partir dos 30, desculpa, mamografia e ressonância a partir dos 30, e caso você não consiga fazer ressonância por qualquer dificuldade, seja ela financeira, de acesso, aí mamografia e ultrassom, sabendo que mesmo assim tem uma performance diagnóstica pior do que a mamografia e a ressonância. Mas aí a gente trabalha com a arma que a gente tem. Então, aqui, para lembrar que a gente não escolhe ter câncer de mama. A gente já viu que não tem nada que você faça que com certeza você vai ter câncer de mama ou que você deixe de fazer, que aquilo ali vai te proteger 100%. A doença pode aparecer para qualquer uma de nós e a taxa de incidência não é baixa, né? Depois dos 40 a gente vai entrando na idade de risco. Mas o que que a gente pode fazer para mudar a nossa chance de morrer da doença ou ter uma doença grave? Descobrir pequenininho o tumor, né? Então, a escolha do momento desse diagnóstico, ela pode ser da mulher, ela pode ser sua. E aqui, nessa plateia que a gente está falando, que não tem dificuldade de acesso, né? A gente tem cobertura na saúde suplementar, a gente não tem que pegar um barco como quem mora na comunidade ribeirinha e viajar 7 horas para fazer uma mamografia nos grandes centros, não é a nossa realidade aqui em Belo Horizonte. Então, eu posso falar com toda certeza que a escolha do momento do diagnóstico do câncer de mama é nossa.
ela, aqui no Brasil, ela é de responsabilidade da própria mulher, porque ninguém vai ligar para a casa da gente e falar que a gente tem que fazer uma mamografia. A gente tem que colocar isso na agenda, como a gente coloca que tem que ir no dentista todo ano para fazer limpeza de dente. Então, cuidar, parar um minuto, bloquear sua agenda, bloquear seus compromissos e tirar algumas horas para sair de onde você está da sua rotina para ter um momento de cuidado com o seu próprio corpo é responsabilidade sua, ninguém vai fazer isso por você, né? E se a gente não tomar nenhuma ação, como eu disse, a gente vai descobrir um câncer de mama avançado já, contém algum sintoma clínico, seja na axila ou no corpo, ou às vezes até na própria mama, né, durante o autoexame. Mas a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce através dos exames de imagens feitos, a mamografia, né? Feito de forma sistemática. É, aí existe aquela pergunta: qual que é a periodicidade de se fazer mamografia? Depende, né? Depende principalmente de quem financia o programa, mas se a gente espaçar muito a mamografia, como eu coloquei no início, o tempo para a lesão ter 1 centímetro é em torno de 2 anos. Então, quando a gente passa os 2 anos, a nossa chance de pegar a lesão maior é bem maior. Se a gente escolhe fazer a cada 2 anos, a nossa chance de pegar uma lesão maior também é bem maior. Quando a gente preconiza, as sociedades médicas preconizam fazer anualmente, é com a intenção de pegar tumores menores e que ainda não têm ido para a axila. Por isso que essa é a melhor estratégia. Em um ano, para a gente ter uma ideia, nem todo câncer de mama segue aquele padrão de crescimento. Em um ano, a gente engravida e tem o filho e amamenta ele, para ver como que as células podem se reproduzir rápido nos organismos, né? Então, em um ano, muita coisa pode acontecer. E como aí existe sempre essa pergunta, tudo bem, eu já entendi que a gente deve fazer mamografia todos os anos para procurar uma lesão que ainda não é palpável, mas como que eu vou saber onde que eu vou fazer uma mamografia que é um exame de qualidade? Porque não adianta você fazer uma mamografia e aquele exame não mostrar uma lesão que estava lá. É, existem Essa é a grande dificuldade. A mamografia só vai dar diagnóstico de um tumor que tiver amostrado quando você coloca a mama lá dentro do mamógrafo. Se ficou um pedacinho da mama para o lado de fora, não vai aparecer na radiografia. E aquilo ali o médico não vai ver. Então, a vigilância sanitária faz muito bem o controle da dose de radiação que a mamografia emite, mas existem alguns programas que eu vou mostrar aqui para vocês, alguns selos que fazem o controle de qualidade desse posicionamento da mamografia e da qualidade do laudo que está sendo emitido por aquele médico que está vendo a mamografia, porque a mamografia ela tem que ter uma qualidade técnica ideal de exposição de raio-x adequada, não só para risco, mas para aquilo que tem uma capacidade diagnóstica. Por isso que a gente faz a compressão da mama no momento da mamografia para justamente não mexer e para reduzir a dose de radiação. A gente precisa saber se a técnica de mamografia posicionou corretamente a mama no aparelho, não ficou nem um pedaço de mama para o lado de fora. E a gente precisa ter a garantia que o médico radiologista, na maioria das vezes é o radiologista que lauda a mamografia, existem também os ginecologistas e os mastologistas, mas a grande maioria no nosso estado, mais de 80% é radiologista, se ele identificou corretamente a lesão e se ele caracterizou corretamente aquela lesão e definiu a conduta adequada que depois vai para o médico que recebe o exame. Então, para isso, a gente tem 3 programas aqui no país. Um deles é obrigatório, que é o PNQM, que é o programa do Ministério da Saúde, mas só 3% dos mamógrafos aqui no país estão registrados, mesmo sendo obrigatório. E os outros 2 programas são 2 programas do Colégio Brasileiro de Radiologia, que a clínica paga para ter essa certificação de qualidade, que é os selos e o PAD. Então, isso garante que a mamografia que está sendo oferecida passou pelos 3 pilares, tanto da dose, da qualidade do aparelho, quanto do posicionamento da técnica, quanto do laudo do médico. Então, fica muito além do que falar assim, meu médico indicou fazer ali, minha amiga faz ali. É um critério objetivo e validado. E o câncer de mama, as pacientes com câncer de mama, elas são sempre tratadas do mesmo jeito? Não, né? A gente sabe que tem tipos diferentes de tumores, cada um tratamento diferente, mas basicamente o tumor pequenininho, independente do resto da medicação que vai precisar de ser usada, se ele tem receptor de hormônio, ou se ele não tem receptor de hormônio, se vou ter que bloquear o hormônio circulante daquela mulher, ou se eu não vou ter que bloquear o hormônio circulante daquela mulher, o tumor pequenininho basicamente é tratado com excisão do tumor, você tira o tumor com um pouquinho de imagem, cirurgia bem pequena, normalmente ao redor da marquinha ali da areola, nem deixa muito cicatriz,
e radioterapia. Mas para os tumores grandes, quando ele está naquela fase invasora, que já ultrapassou a parede do ducto, é necessário quimioterapia, né? Então, quanto mais tarde o diagnóstico, mais intenso é o tratamento. Maior vai ser a cirurgia, maior a chance de fazer quimioterapia. E a questão de tomar bloqueador hormonal ou não depende da natureza do tumor. Se existe receptor de hormônio naquele tumor, aquela mulher depois vai fazer um bloqueio hormonal. Se não existe, normalmente ela não faz. Mas, basicamente, o tamanho do tumor vai definir a grandeza do tratamento. Então, cada câncer de mama é tratado de uma forma. Então, dito tudo isso, a gente fez uma seleção de quais foram as dúvidas mais frequentes que apareceram no Brasil afora durante as várias palestras que a gente já fez de Outubro Rosa em outros anos. Primeira dúvida que eu acho que todo mundo vê circulando na internet durante Outubro Rosa, né? Desodorante pode causar câncer de mama? Não, não causa câncer de mama. Não tem esse potencial, independente da constituição dele, independente do metal que colocam lá, dos cristais que colocam no desodorante, nenhum tipo de desodorante causa câncer de mama. Segunda pergunta muito frequente: sutiã muito apertado pode causar câncer de mama? Também é falso. O uso de sutiãs apertados ou com aquele ferrinho de metal, independente do tipo de metal, não vai causar câncer de mama. Terceira pergunta, que eu acho que aqui vocês já sabem responder. O autoexame substitui a mamografia? A gente fez em várias campanhas de marketing que normalmente não passam pela mão de um médico para fazer a curadoria daquele conteúdo. Não. O autoexame ele é importante para a gente conhecer o nosso corpo. Se sentir qualquer coisa diferente, procura um médico, mas a gente quer detectar mais precocemente do que isso. E isso nenhum método tira da mamografia. A mamografia tem 40 anos que está aí. Ela reduziu a mortalidade nos países do primeiro mundo pelo câncer de mama. Hoje, o que mata mais lá é câncer de pulmão, mesmo o câncer de mama sendo mais frequente, né? Então, a mamografia é ela que faz diagnóstico precoce. Eu posso fazer a mamografia de rotina, quer dizer, sem sintoma, antes dos 40 anos, porque eu quero? Não, não deve. A não ser que você faça parte daquelas famílias que têm um alto risco familiar de desenvolver câncer de mama, como eu coloquei no início. Mas aí a estratégia não vai ser só mamografia. Então, antes dos 40 anos, a taxa de câncer de mama no nosso país, ela não justifica você começar a fazer mamografia todos os anos, né? A exceção é só se houver um risco aumentado de câncer de mama. Entretanto, se você tiver algum sintoma abaixo dos 40 anos, aí a mamografia não é mamografia de rastreamento mais, é mamografia para esclarecer um sintoma clínico. Procure um médico, ele vai te pedir mamografia, não tem problema nenhum fazer mamografia nessa faixa etária, nessa situação, juntamente com ultrassonografia para ver o que é que você está palpando ou o que está causando aquela secreção que sai no mamilo ou alteração na pele. Quinta dúvida: o câncer de mama pode ser causado por um trauma, uma batida nos seios? É muito comum a gente ver as pacientes falarem: é, olha, meu netinho bateu a cabeça aqui na minha mama e depois disso ficou um hematoma e apareceu um tumor naquele lugar. Não, isso é falso. Essa batida não é capaz de desencadear um tumor. Entretanto, pode ser que aquele machucadinho não foi desencadeado pela batida do neto ali na mama. Aquilo já estava lá, era um tumor desenvolvendo e quando o netinho bateu a cabeça, ela passou a prestar atenção. Então, trauma não causa câncer de mama, mas o sinal clínico pode não estar relacionado ao trauma que a gente achou que tivesse, né? Sexta dúvida: o câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar? A gente já falou isso antes. Não. Cerca de 80% das mulheres que têm câncer de mama não tem ninguém na família que teve câncer de mama. Então é muito frequente falar: nossa, eu sou o primeiro caso da minha família. Sim, 80% das mulheres são o primeiro caso da família. E se a minha mãe teve câncer de mama, eu certamente terei? Também não. Neste caso, você tem um risco aumentado de ter câncer de mama, porém não necessariamente terá um câncer, porque a gênese do câncer não é só genética. Mesmo que você tenha, e tem estudos muito interessantes, mesmo que você tenha uma mutação genética conhecida, sua mãe teve câncer de mama, mas a partir do conhecimento dessa mutação, você faz exercício físico de uma forma frequente, aquela mulher desenvolve muito menos câncer de mama do que a parente que não faz exercício físico. Então, mesmo tendo a genética, a gente é capaz de mudar a genética através dos nossos hábitos. Por isso que é importante, se você tem vários fatores que predispõem a câncer de mama, seguir à risca as mudanças de hábitos de vida é a única coisa que a gente, na verdade, tem poder sobre ela todos os dias. Oitava dúvida: mulheres que estão amamentando, elas podem fazer a mamografia? Sim, elas podem fazer mamografia se tiver no momento de fazer o rastreamento, né?
Por quê? Porque quem está amamentando normalmente ficou 9 meses grávida, e não fez a mamografia. Normalmente, a gente agora está vivendo um momento que as mulheres engravidam mais tarde, então é muito frequente ter mulheres acima dos 40 anos que tiveram filhos e não fazer mamografia durante o período de gestação mais amamentação, que algumas amamentam até 2, 3 anos, é mais prejudicial do que fazer a mamografia amamentando. Então, a gente não deve perder os nossos controles porque a gente está amamentando. E homem também pode ter câncer de mama? Sim, apesar de raro, pode ter câncer de mama. Então, se sentir um nódulozinho palpável, que é a manifestação mais frequente, procurar um médico, né? E para as mulheres da família daquele homem, ficar atento com mutação genética nessa família. E essa aqui vocês já sabem responder, porque eu já falei que o ultrassom é um bom substituto para a mamografia no rastreamento do câncer de mama. Não, o ultrassom é confortável, mas ele não é eficaz como método de rastreamento isolado e substituto da mamografia em nenhuma idade, nem antes dos 40 e nem abaixo dos 40. Então, para finalizar, fica a minha pergunta: você já cuidou de você hoje? Uma pergunta mais ampla. Você já cuidou das pessoas que estão com você hoje? Você já perguntou para as mulheres que vivem com você, que têm mais de 40 anos, se elas estão com a mamografia em dia? Né? E que nós aqui que estamos nessa plateia, que sejamos não só mulheres que levantam outras mulheres e que ajudam outras mulheres, mas pessoas que levantam outras mulheres e que ajudam as mulheres que estão ao redor. O cuidado, como eu coloquei antes, é ninguém vai ligar para sua casa perguntando se você fez mamografia esse ano, né? Tem que partir de nós, mas a gente pode perguntar para as pessoas que a gente gosta se você fez mamografia esse ano. Então, existem 4 passos para uma vida melhor. O câncer de mama ele é curável e o tratamento dele é muito menos agressivo, é muito menos impactante na vida da mulher se o diagnóstico é feito quando a lesão é pequenininha. Então, manter a alimentação equilibrada, atividade física regular, manter-se no peso e fazer a mamografia regular a partir dos 40 anos, porque a gente sabe que mesmo fazendo tudo isso, o diagnóstico precoce é o segredo. E era esse o recadinho que eu queria dar para vocês. Essa, como eu falei, faz parte da campanha Radiologia Solidária do CBR. Queria convidar vocês para conhecer o Casa Delas, que é um espaço dedicado ao cuidado das mamas. Nós somos uma equipe multidisciplinar da radiologia, sou eu, mais 6 radiologistas. Existe a equipe da mastologia, a equipe da oncologia, que trabalha em conjunto nesse local. E eu vou passar um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho do Casa Delas. Tá sem áudio. Doutora Ive, o vídeo está sem Oi? áudio. Ai, eu não sei colocar. Como que a gente coloca? Mas assim, não tem problema. Eu Ah, acho tá. que Só para mim, se porque vocês puderem ver, tá ok. Obrigado, viu? desculpa. Ai, desculpa a falta do áudio. Eu não sabia como colocar, achei que ia entrar Doutora, fica automático. tranquila, tá? Foi ótimo, deu pra gente ver direitinho o lugar, como é bonito, como é acolhedor, pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigada. Então, aqui está um QR Code. Se alguém quiser agendar a sua mamografia, ele dá acesso direto ao contato lá com o hospital, né? Vou deixar aqui mais uns minutinhos. E antes de finalizar, só uma informação que apareceu no vídeo, que eu não falei na palestra, que às vezes soa diferente. O que que é a tomossíntese das mamas? A tomossíntese é uma evolução da mamografia. A mamografia, na verdade, a princípio, como se fosse um raio-x.
A tomossíntese funciona como uma tomografia, faz imagens em cortes da mama. E qual que é a vantagem de fazer dessa forma? A vantagem é que a gente tira a sobreposição das estruturas, porque na mamografia a gente faz uma imagem, transforma no raio-x uma estrutura que é tridimensional, você transforma em 2D uma estrutura 3D. Então as coisas se somam. Quando você faz os cortes, você tira as imagens duvidosas. Então a gente melhora a performance da mamografia e a gente aumenta o diagnóstico de tumor. Então é uma mamografia plus, é como se fosse a evolução da mamografia. Ainda não está disponível no rol da ANS. Hoje em dia ela é feita particular, mas a gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa já superou em número o número de mamógrafos. Então, lá a maioria das mulheres faz tomossíntese. No Brasil, a gente ainda não está dentro dessa realidade, mas é importante a gente saber que é uma mamografia melhor, né? Então, agradeço a participação de todo mundo que está aqui, agradeço a atenção e cuidem de vocês e cuidem das pessoas que vocês têm em casa. A gente costuma dizer que informação de qualidade também salva vidas e ela não precisa vir do médico. É importante nesse mundo que a gente recebe um bombardeio de informação, algumas verdadeiras e algumas falsas, a gente divulgar as verdadeiras, porque quem divulga informação falsa tem muita força e a notícia falsa se replica muito. E muitas vezes, quando a gente espalha uma notícia falsa, isso chega nos ouvidos de uma pessoa que já não quer fazer seus exames de rotina, é mais um motivo para ela não ir. Então, se a gente conseguir que uma pessoa saia de casa e deixe seus exames em dia, pode ser a chance de salvar uma vida. E aí não precisa ser eu, pode ser qualquer um de vocês. A minha voz não chega em todos os locais. Então, que a gente seja replicador de informações de qualidade para as pessoas que a gente conhece, né? Agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada. Ô, doutora Ive, nós que agradecemos. Nossa, que aula, viu? Quantos esclarecimentos, assim. Eu tinha até pensado, assim, no final vou pedir a doutora Ive para poder levar uma mensagem e, assim, finalizar, né, com uma mensagem. Eu acho que você trouxe tudo, principalmente no final aí da sua apresentação, quando você colocou se a gente já perguntou, né, a alguém que está do nosso lado, né, se já fez nossos exames, se está tudo em dia, né, se você já cuidou de si, então acho que não tem uma reflexão maior, né, eu acho que em cada momento, mesmo quem não esteja na idade de fazer, né, a mamografia, mas tem uma mãe, tem uma irmã, tem, né, às vezes é um homem que está ali, mas tem uma esposa, uma irmã, uma mãe, né, que pode disseminar essas informações, né, então é isso, a sua voz ela Nicásio, não está em todos os lugares, né? isso é tão importante, essas ações eu parabenizo tanto vocês aqui da Copaz, que isso é tão importante a gente fazer. Parece que é uma ação que tem pouco efeito, mas não. Eu vou te dar em Não, números. De todas as mulheres, o SUS propõe o rastreamento a cada 50 anos, a partir de 50 anos, 50 e 69. Se a gente pegar todas as mulheres que o SUS paga mamografia para elas fazerem, dos 50 aos 69 anos, você tem noção de quantas em 100, quantas vão fazer mamografia aqui no nosso estado? 26. Tem mulheres que nunca ouviram falar de mamografia. Isso a gente está falando de Minas Gerais. Se a gente pegar o Acre, seriam 7 em cada 100 mulheres que deveriam estar fazendo. Então, as mulheres não estão saindo para fazer seus exames. Então, esse papel nosso aqui, não só seu, como de todo mundo que está ouvindo essa palestra, como de divulgador de informação e de trazer saúde, porque o câncer de mama é curável. Quando a gente pega os nossos dados aqui do país, que você tem mais de 40% das mulheres já chegando com tumores que não têm um tratamento tão efetivo, lesões já grandes, graves, a gente fala assim, essa informação não está chegando para as pessoas, né? Não é falta de oportunidade, a gente tem 3 vezes mais mamógrafo no país do que a gente deveria ter, mas as mulheres não estão indo fazer seus exames. Então, é nossa obrigação e dever social levar essas mulheres para fazerem os exames, né? com certeza, e é uma responsabilidade nós, como operadoras de saúde, né, cuidar da saúde da nossa população, né? E hoje, doutora Ive, como a gente, né, tinha feito o alinhamento até antes da nossa palestra, e aí aproveitando a oportunidade que no momento 80 pessoas participando, mas nós sabemos que tem algumas unidades da Copasa que tem, né, algumas salas que tem muito mais pessoas, né, que está sendo compartilhado, e eu aproveito e trazo, assim, mais uma vez, trazendo a informação para vocês das nossas clínicas
clínicas de atenção primária à saúde. Então, tem um médico, né, da família que ele está ali, né, disponível, né, para poder fazer essa consulta, o enfermeiro, né, também, toda a equipe multidisciplinar. Então, para fazer, né, não só a questão, a gente pensando na mamografia, mas pensando também do câncer do colo de útero, né, fazer o seu preventivo. Então, as nossas clínicas fazem essa coleta do preventivo, né? Se você tiver dentre esses riscos que a doutora Ive colocou, né, tiver dentro elegível, né, para fazer a mamografia, vai ser solicitado para vocês também esse exame. Então, procuram a ajuda, as nossas clínicas estão aí para isso, para poder auxiliar, né? Mais uma vez, assim, reforçamos, as consultas são sem coparticipação, e a gente está aqui para promover mesmo, né, a saúde. E aí, doutora Ive, eu queria aproveitar, né, esse momento que a gente tem ainda um tempinho aqui, tem algumas perguntas aqui para a gente, né? A Patrícia, ela perguntou se a palestra será disponibilizada. Vai sim, Patrícia. Nos nossos canais no YouTube da Copar Saúde, a palestra vai estar, né, sendo disponibilizada lá para vocês, para depois, caso vocês quiserem, né, compartilhar com familiares, de grande valia. A Viviane perguntou o seguinte, doutora: o resultado da mamografia, BIRADS, interfere na periodicidade de realização do exame ou, indiferentemente do resultado, a mamografia ela deve ser realizada anualmente? Interfere sim. O que que é o BIRADS? O BIRADS é uma convenção internacional de como a gente comunica as coisas. Então, ele não é só uma gradação. Então, alguém fala assim, nossa, eu saí do BIRADS 2, fui para o BIRADS 4, fiquei assustado. Não, é um jeito dos médicos conversarem em qualquer lugar do mundo que você for. Se você coloca que é BIRADS 3, por exemplo, qual que é a tradução disso? Tem alguma coisa que provavelmente é benigna, mas merece ser acompanhada em 6 meses durante 2 anos. Então, BIRADS interfere nesse sentido da periodicidade de acompanhamento, sim, porque algumas lesões a gente vai acompanhar antes de fazer um ano. A gente vai acompanhar de 6 em 6 meses por 2 anos. E o BIRADS 4, por exemplo, quer dizer que tem um achado que você não tem 100% de segurança quase, como seria um BIRADS 3. O BIRADS 3 é aquilo que tem morfologia benigna, que você acha que é benigno, mas é a primeira vez que você viu. Então, ao invés de esperar um ano para saber se vai crescer ou não, faz de 6 em 6 meses por 2 anos. Ele tem tempo para acabar. O BIRADS 4, eu estou dizendo para qualquer médico que pegar aquele exame, que tem um achado que eu não tenho 100% de certeza que ele é benigno, mas eu não tenho certeza de que aquilo ali é maligno. Então, vai investigar. Então, provavelmente aquela mulher vai precisar de fazer uma biópsia, alguma intervenção, e aí pode ser que ela tenha que fazer o exame depois da biópsia, 6 meses depois, ou pode ser que ela tenha que fazer depois de um ano. Então, isso que é o BIRADS. Perfeito. Temos uma outra pergunta da Luciana. Quando devemos procurar um mastologista dentro do nosso controle normal? Normalmente, tanto faz você procurar um mastologista, um ginecologista ou um médico da família para essa primeira abordagem. Para você não tem sintoma, qualquer um deles vai te atender e te colocar nas instruções do rastreamento de acordo com a sua faixa etária e de acordo com o seu perfil de risco. Normalmente, quando se identifica que aquela mulher é uma mulher de risco maior, ela vai ser encaminhada para o mastologista, né? Agora, quando você está na sua casa, quando que eu devo procurar um mastologista, se o ginecologista não estiver muito acessível? Quando você tiver algum sintoma que você está achando que está diferente na mama. Você pode procurar o ginecologista ou pode ir diretamente para o mastologista. Aí depende da facilidade, do contexto, não sei como que isso funciona aqui dentro da Copa Saúde, mas tanto faz procurar um ou outro. Se você for procurar o ginecologista e ele achar que é suspeito, ele vai te encaminhar para o mastologista. Então, na verdade, você não precisa de consultas periódicas com o mastologista. Você precisa de consultas periódicas com o médico da família e com o ginecologista para colher o Papa Nicolau. Isso desde a idade adulta, depois dos 20, 25 anos, a gente vai fazer isso. Então, já tem um ginecologista te acompanhando. Se ele achar que é suspeito, ele vai te encaminhar. Perfeito. A Márcia Regina, ela pergunta: a tomossíntese, ela é melhor do que a ressonância magnética? Não, cada um tem um papel diferente. A tomossíntese, o papel dela é para todo mundo, em substituição à mamografia. Esse é o futuro que a gente vê que vai acontecer, mas que no Brasil está demorando um pouquinho a chegar. Mas esse é o papel dela, o papel da mamografia como rastreamento populacional. A ressonância não dá para fazer para todo mundo. Essa conta não fecha. Ela tem não só dificuldade de acesso, número mais limitado de aparelhos, mas é um exame muito mais caro. Então, ela é reservada para grupos específicos. Quem seriam? Aquela população que eu mostrei lá que tem alto risco, essa população vai fazer
vai fazer ressonância magnética junto com a mamografia. Por quê? Porque ela é muito mais sensível, ela detecta muito mais tumor do que os outros exames, mas ela é um exame mais complexo e mais caro. E um outro grupo de mulheres, aquelas que têm a mama que é toda glandular, praticamente não tem gordura. Essa mama é uma mama que tem uma performance diagnóstica pior nos exames. Então, essa população a gente também seleciona para ressonância magnética. Mas quem faz essa seleção é o mastologista. Então, não é escolher entre um e outro, eles têm aplicações diferentes. Ótimo. A Wanda está parabenizando aqui a palestra. Obrigada. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. A Maria Cristina colocou: boa tarde, informação salva vida. Gratidão pela palestra, doutora Ive. Para além de cuidar de mim, me comprometo a cuidar de outras mulheres. Isso Adorei aí. ouvir isso. Que ótimo. Vamos ver, também agradeço a equipe da Copaz pela promoção desse momento. A Brígida colocou muito boa a palestra. Parabéns, doutora Ive, e aos organizadores. E aí tem uma pergunta também, né, Karina, que a gente foi disponibilizado uma caixinha de perguntas. Se eu não me engano, tem 2 perguntas que a Karina separou para a gente, porque foram meio que perguntas iguais. Você pode ler aí para a gente, Karina, que foi disponibilizada uma caixinha para o pessoal da Copasa. E aí eles fizeram algumas perguntas, doutora Ive, só um minutinho. Isso mesmo. A primeira pergunta é: durante a realização da mamografia, é realizada apertando as mamas. Alguns estudiosos alegam que essa prática não é correta. Isso procede? Não são estudiosos. Que eles fossem estudiosos, ele ia entender qual que é, por que que a gente comprime. A gente comprime a mama primeiro por 2 motivos. Porque quando você faz a imagem na mamografia, eu quero ver calcificação de 0,3 milímetros, 1 milímetro. Se ficar o mínimo tremido, você vai perder aquele diagnóstico. Você não vai ver aquela calcificação dentro do ducto que eu falei para vocês do carcinoma in situ. Ela vai ficar perdida. O exame não pode estar um mínimo tremido. Se ficar tremido, a gente pede para o paciente, para a técnica repetir o exame. Quem faz mamografia aqui já sabe disso, que de vez em quando tem que repetir, porque senão você não vê. Então, isso é controle de qualidade. Segundo, a dose de radiação é dada pela espessura do tecido. Se você coloca a mama deste tamanho, a dose de radiação é X. Se você coloca a mama neste tamanho, a dose de radiação é X sobre 3. Então, para diminuir a dose para a segurança da própria pessoa que faz, a gente comprime a mama, por esses 2 motivos. Então, a compressão da mama ela não é infinita, os aparelhos eles são regulados na dose que a Anvisa e o Colégio Brasileiro de Radiologia determinam. Nem se a técnica quiser, ela consegue comprimir mais do que a segurança, aquilo está limitado no aparelho, só vai até tantos newtons, então não é infinita. Antigamente era manual, dependia da força do técnico que fazia, hoje em dia não é mais, é estabelecido e tem um limite em todos os aparelhos. Ok. Tem uma outra pergunta. Quem já fez mamoplastia de redução, tem menos risco de adquirir o câncer de mama? Você sabe que não. Existem 2 tipos de mamoplastia de redução aí que a gente tem que separar. Existe uma mamoplastia de redução da mama, que é estética, só para diminuir o tamanho da mama. E tem a mamoplastia redutora de risco, que é uma outra cirurgia. Na mamoplastia de redução, a gente deixa o tecido mamário. É lógico que você tirou um tanto de tecido mamário, às vezes até metade da mama, mas isso não reduz seu risco de ter câncer de mama, porque você ainda tem tecido glandular lá suficiente para ter câncer de mama. Agora, a mamoplastia redutora de risco, que é a da Angelina Jolie, que é a mastectomia, na verdade, redutora de risco, você tira todo o tecido mamário e deixa pele e o restinho ali dos ductos terminais que chegam na papila. Mesmo assim, não reduz o risco de câncer de mama em 100% não. Por quê? Porque para sustentar o tecido glandular, a gente tem tecido glandular nos ligamentos de sustentação que vão até na pele. Se você cortar ali a histologia, até na pele a gente tem um pouquinho de tecido glandular mamário. Então, reduz 95% do risco quando você faz a mastectomia redutora de risco. Mas é uma cirurgia completamente diferente, normalmente reservada para quem tem alto risco com mutação genética, igual eu mostrei ali de 6 para 8. Esse grupo é que vai fazer esse tipo de cirurgia. Uma outra pergunta é: quando devo procurar um mastologista? Esse eu já respondi. Já respondeu. Esse eu já respondi. Perfeito, então. Aí, só finalizando aqui, a Márcia colocou que sou parte, né? Sou do grupo de risco e farei ressonância pela primeira vez. Agradecer a palestra e a Copaz, foi um momento, foi mesmo muito esclarecedor.
Nós que agradecemos, Márcia, a sua participação. A Lucélia encaminhou aqui no chat, pessoal, o vídeo, né? Caso vocês tenham interesse, né, de ver o vídeo que a doutora Ive passou para a gente aqui, vocês podem ficar à vontade aqui para conseguir assistir. Isso mesmo, Nicássia. Inclusive, também eu deixei meu contato, se alguém precisar de algum suporte, em questão de tudo, gente. Pronto-socorro, exames, agendamentos de consultas especializadas, pode me chamar. E assim, que eu estou à disposição para todo mundo, tá bom? Nós que agradecemos. E aí o Pessoal, pessoal parabenizando aqui, a Alessandra, né, colocando excelente palestra, obrigada. A Lucia também, ótima palestra, parabéns. Nós que agradecemos aí pela participação de vocês. Juliana, você quer fazer alguma pergunta? eu queria, Nicássia, primeiramente, queria não, né? Eu quero agradecer que a parceria com vocês é uma parceria que dá muito prazer, sabe? Eu amo essa parte, eu acho que compartilhar conhecimento é algo fantástico, né? Eu acho que a gente tem hora que a gente até quer deixar de acreditar nisso, mas eu não vou deixar de acreditar, porque é o que eu gosto, é o que eu acho que é o que eu falo, é o que eu acredito. O conhecimento, ele transforma a gente de todas as formas, né? Tanto enquanto profissional, quanto para cuidar com a saúde da gente. E a parceria com vocês tem sido sempre muito boa, né? Sempre muito, eu agradeço mesmo, todos vocês do Copas, sempre muito disponíveis. Pessoal do Grupo Horizonte, maravilhoso, se preparando com todo carinho, trazendo um material com uma linguagem simples e uma linguagem muito assim, com expertise, né? Para nos passar esse cuidado, esse carinho, para a gente se cuidar, para a gente saber que eles estão ali, que se a gente precisa, eles estão lá de portas abertas para nos acolher. Então, assim, é só agradecer. Então, em nome da equipe de enfermagem, né, da nossa coordenadora Leandra, da GNSS, de toda a equipe de saúde da Copasa, agradecer vocês mesmos pela parceria, tá bom? E que novas parcerias tão boas quanto essas venham. Né? E, doutora Ive, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo da senhora com a gente. Senhora, não você, que você é muito jovem, né? É só agradecer mesmo, viu, meninas? Também agradecer a doutora Ive Obrigada. pela excelente apresentação, muito assim, educativa mesmo. Agradecer o pessoal que participou, que perguntou, que interagiu com a gente. E agradecer a todo mundo, né, que deu apoio aí, Juliana, Nicássia, Karina, pessoal da Copasa. Agradecer a todo mundo. Nós que agradecemos. E aí, as meninas estão me cobrando aqui que eu acabei pulando uma pergunta. Gente, se no próximo mês a Copaz Saúde vai promover uma palestra sobre saúde do homem. Claro que sim, vamos sim. Não podemos, né, Lucélia, doutora Eve, não podemos esquecer de jeito nenhum. Já Vamos estamos sim. organizando. Exato, vai vir coisas boas aí para vocês, né? Também a gente não vai deixar essa data passar em branco, não. Então vai ter sim, viu? E aí, pessoal, as perguntas aqui, eu acho que já se encerraram. Caso ficar alguma pergunta, a gente pode, né, fazer uma devolutiva, né, posterior aqui, né, para vocês. Eu quero mais uma vez, assim, doutora Ive e Lucélia, toda a equipe, agradecer mesmo, assim, por ter compartilhado aí o seu conhecimento, né, a sua experiência de uma forma tão clara aqui conosco, né? Eu acho que foi um momento muito rico, de muito aprendizado. Eu acho que cada um aqui hoje vai sair, né, com essa reflexão, né, reforçando a importância sempre, né, da prevenção e do autocuidado, né? Então, em nome da Copaz Saúde, né, agradecemos aí mais uma vez e agradeço também a presença de todos, viu, pessoal? Porque sem vocês também isso não seria possível, né? Todo esse movimento é para a gente poder, né, atender a todas as demandas e esclarecer aí para vocês, né? Quanto mais informações, quanto mais esclarecimentos a gente tiver, né? Isso é a importância da prevenção, né? E aí eu desejo que cada um, né, que saia daqui um pouquinho, né, com um novo olhar sobre esse tema, né, que leve essa mensagem adiante, né? Que cuidar de si é um ato de amor, né? De prevenção, então a gente tem que sair aqui com essa reflexão. Muito obrigado mesmo a todos, viu? Tenham uma excelente tarde aí para todos.